Colossenses 3, do 12 ao 17. A palavra de Deus diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Senhor, tua palavra diante de nós, meu Pai, que ela não volte vazia, como ela mesma promete, que ela cumpra os teus propósitos no coração de cada irmão, que o Senhor venha falar conosco aquilo que precisamos ouvir, que o Senhor traga instrução precisa e a tua palavra nos sirva de alimento, Pai, para que haja um fortalecimento espiritual na fé de cada um. A tua palavra é a fonte disso tudo. Por isso nós queremos te ouvir e oramos pedindo isso ao Senhor. Fale conosco, meu Pai. Fale, Senhor. Usa a minha vida como instrumento em tuas mãos. Dá-me unção do teu Espírito, capacitação, para que eu possa ministrar a palavra. E esta cumpra os teus propósitos, tocando em cada um de nós. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, esta palavra de Paulo, na sua carta aos Colossenses, ela é uma palavra para todos os cristãos. O que ele está aqui falando é a respeito de virtudes, de qualidades, de coisas que nós, cristãos, temos que apresentar na nossa vida. Então ele fala de uma maneira geral, para todo aquele que é cristão, como é que nós devemos nos portar, viver juntamente com os demais irmãos. Se é que nós, de fato, somos cristãos. Nem todo mundo que está na igreja é cristão, concorda comigo? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, o Senhor mesmo disse, né, entrará no reino dos céus. Então não é todo mundo que chama Jesus de Senhor ou que está numa igreja que de fato é um cristão. Se nós realmente o somos, é porque por Deus fomos convertidos, pela influência do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e promoveu na nossa vida uma rendição, para que nós pudéssemos de fato entregar a nossa vida a Cristo. E isso foi uma obra imediata do Espírito Santo. Um momento de convencimento em que o nosso coração foi compungido, como diz a Bíblia lá em Atos capítulo 2, e aí então, diante daquela compulsão no coração, tomamos uma decisão e reconhecemos que Jesus é Senhor e Salvador. Isso é algo que acontece num instante, no momento em que somos tocados por Deus e transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas, após esse momento, existe uma vida cristã a ser vivida. Há o momento da conversão e depois o progresso da nossa vida cristã, a santificação, a melhora dia a dia, o aperfeiçoamento, o aprendizado. Tudo isso, queridos, vem depois, não é? Então aconteceu a conversão, mas agora estamos caminhando. Nossos olhos foram abertos para a verdade. E ali houve um convencimento imediato da verdade. Agora precisamos crescer nessa verdade que um dia reconhecemos. E a gente ainda não sabe tudo. Nenhum de nós, desde o mais novo na fé até o mais antigo na igreja, ainda não aprendeu tudo o que é necessário saber, ainda não tem todo o conhecimento que está disponível para nós. Então, a gente tem o suficiente para entender que Jesus é o Salvador, para entender que nós somos pecadores,
que sem Ele nós não poderíamos nos salvar a nós mesmos. Precisamos do Senhor. Isso é o suficiente. Esse é o entendimento básico que todo cristão verdadeiro ele deve ter. Mas a partir desse momento começa uma vida de crescimento. Começa o que a gente chama de processo de santificação. Separação é o significado de santificação. Santo é separado. Então começa um processo da nossa vida de nos separar cada vez mais do mundo para as coisas de Deus, de nos afastar dos conceitos que governavam a nossa vida, a nossa existência no mundo, para agora nos submetermos aos conceitos que vamos aprendendo na palavra de Deus. Porque na conversão não conhecemos tudo, apenas o suficiente para saber qual é o caminho, que o caminho é Cristo e que não há outro a não ser Ele, o único caminho que nos leva ao Pai. Mas o processo, irmãos, precisa começar na vida de cada um de nós. O processo de melhora, de progresso contínuo, né, de aperfeiçoamento, de santificação, isso precisa começar. Esse processo de crescimento, de maturidade, até um nível que a Bíblia estipula aqui. Veja, há um nível ao que eu tenho que chegar. Todos nós precisamos alcançar esse nível. Como eu disse aqui, não é um nível que me fará conhecedor de todas as coisas, porque há sempre o que aprender mais. Mas há uma estatura, há uma altura a qual eu tenho que atingir, irmãos. Então nós cristãos precisamos saber isso. E quem nos diz isso? Não é uma igreja, não é um pastor, não é um conjunto de doutrinas. Quem nos diz isso é a palavra de Deus. Aqui na carta de Paulo aos Efésios, eu quero ler com você um pedacinho, no capítulo número 4, volta aí um pouquinho aos Efésios, capítulo 4, no versículo 13 e no versículo 14, Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja, todos nós temos que chegar a isso, a unidade da fé e do pleno conhecimento. Temos que chegar à perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então ele nos deu um patamar a ser alcançado. Qual o patamar? A estatura de Cristo. Ah, pastor, então eu tenho que ser igual a Jesus? Você precisa tentar, pelo menos. Você precisa se esforçar. Você precisa colocar isso como alvo na vida. E o que Paulo está dizendo é isso. Até que todos cheguemos a essa estatura. Então ele não admite que alguém fique para trás. Ele não admite que algum cristão genuíno verdadeiro não cresça, não evolua, não melhore como pessoa, não se aperfeiçoe, não se santifique. Isso não é normal, isso não é um processo normal. O processo normal é de crescimento, assim como um bebê. Quando você tem um bebê, você não espera que ele fique sempre daquele tamanho. Você espera que ele cresça, que ele ganhe peso. Você vai levar todo mês ao pediatra na expectativa, ganhou peso, ficou mais forte. Se ficar magrinho, você já fica preocupado. Perdeu peso, já é uma preocupação. Porque há um progresso esperado. E segundo Paulo, o progresso esperado é que a gente chegue a essa estatura. E aí ele diz no verso 14, para que não mais sejamos como o quê? Como meninos. E aí a característica, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo diz que quando estamos na estatura inferior de meninos, nós somos sujeitos ao erro, sujeitos ao engano, a sermos enganados, a sermos iludidos por doutrinas de homens, por coisas que não vêm de Deus, a sermos ludibriados. Então, a gente fica aí agitado, por causa de artimanha de alguns homens que, com astúcia, podem nos induzir ao erro. Esse é o problema de permanecer como menino, de não crescer na fé, de não melhorar. Você se torna facilmente manipulável. Por isso Deus deseja o crescimento de toda a igreja, com maturidade, para que a gente não seja manipulável, para que nós possamos experimentar de fato as coisas boas de Deus e melhorar até a estatura de Cristo, até o nível que Deus deseja. Assim Paulo está nos dizendo. Então, nesse processo, a gente se torna cada vez mais perto, parecido com Cristo. Viver a vida cristã, santificar-se,
Melhorar é um processo que a gente poderia resumir assim: cada dia que passa, eu quero ficar mais parecido com Jesus. Cada dia que passa, eu quero, pelas minhas atitudes, pelas minhas respostas, pelas minhas escolhas, me tornar cada vez mais parecido com Jesus. E esse é o padrão que eu tenho. Esse é o padrão que nós todos possuímos. Conhecemos Jesus, conhecemos pela Bíblia a sua palavra. Então eu posso me julgar. Não é para você me julgar, nem eu julgar a você, mas cada um de nós se julgar. Eu estou no caminho certo, eu estou melhorando a cada dia, eu estou me tornando mais parecido com Cristo. A cada momento eu aprendo um pouco mais a chegar a esse nível, a essa estatura. Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Voltando à carta aos Colossenses, no capítulo 3, nós começamos a ler aqui no versículo 12, né? Mas um pouquinho antes, olha o que Paulo fala a partir do verso 5. Paulo diz assim, antes de entrar naquele assunto que nós lemos, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Do que consiste a nossa natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Várias áreas aqui são colocadas por Paulo que mostram a nossa natureza terrena, animal. Então ele coloca a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que no fundo é uma idolatria. Por estas coisas, ou seja, pela prática delas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O mundo é condenado, o mundo que vive em desobediência é condenado também pela prática dessas coisas. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Paulo lembra, olha, você já viveu em tudo isso aqui. Você já foi da prostituição, você já foi da paixão lasciva, você já foi do desejo maligno, você já foi um avarento, você já viveu em tudo isso daqui. Agora, porém, versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isto. E aí ele acrescenta, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então ele coloca muitas coisas que a gente praticava e não deve praticar mais, e acrescenta ainda outras que não podem fazer parte da nossa vida se estamos experimentando uma vida de crescimento, de evolução, de melhoria contínua da qualidade da nossa vida individualmente. Então, se isso é verdade, essas coisas precisam sair de nós. A mentira, não é? Isso tem que deixar o nosso coração, porque a gente se despiu do velho homem com os feitos desse velho homem. O problema é que a gente, às vezes, deixa essas coisas voltarem. E o que Paulo diz é que o progresso, a caminhada, essa evolução, no bom sentido, é a gente a cada dia mais se livrar de todas essas coisas. E quanto mais eu faço isso, mais parecido eu fico com quem? Com Jesus. Mais parecido eu me torno dele, retirando a roupa do mundo e me vestindo com a roupagem de Cristo. É assim que ele faz o exemplo aqui. Há uma roupa que eu trago lá do mundo e eu preciso largá-la e colocar as vestes de Cristo, me revestir de Jesus Cristo. É assim que ele fala aqui na carta aos Colossenses. Aí eu deixo para isso de viver como eu desejo viver. A vida do cristão não é para ele viver como ele quer viver. Porque o que a gente quer, a carne no comando, quando isso acontece, como já disse várias vezes, a carne gosta de pecado. A carne gosta de todas essas coisas. E quer a gente queira ou não, apesar de termos uma nova natureza, ainda vivemos atrelados a uma carne. E a Bíblia diz que o Espírito milita, luta contra essa carne. Mas ela ainda está ali, e ela precisa ser subjugada, ela precisa ser cada dia mais corrigida, tolhida, aprisionada, não é? Então o que Deus está dizendo é que para que eu viva tudo isso, nesse crescimento cristão que o Senhor deseja para cada um de nós, eu preciso tirar de mim
aquilo que é de mim mesmo ou do mundo e assumir as coisas que são de Cristo. O apóstolo Paulo exemplifica isso em Gálatas, falando no capítulo 2 da sua carta aos Gálatas, no versículo número 20. Ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A maneira que Paulo encontrou para lutar com tudo isso, porque Paulo lutou com tudo isso exatamente como nós. Ele mesmo dá testemunho aqui em suas cartas das lutas interiores que ele teve, de querer uma coisa e fazer outra. Você já viu ele falando sobre isso? Isso está na Bíblia. Mas como é que ele faz isso? Como é que ele experimenta esse crescimento? Ele chega à conclusão que é Cristo quem tem que viver nele, para que esse viver que ele tem na carne agora seja vivido pela fé. Por isso a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Então é pela fé que a gente vai viver, vai se aperfeiçoar e cada vez mais deixando Jesus tomar conta da situação. Jesus tomar conta daquilo que a gente faz, de como a gente reage, das nossas ações, das nossas reações, para que eu fique de fora. O meu eu não venha a reinar, e sim Cristo venha a reinar. Essa é a proposta aqui do apóstolo Paulo. Então, o que ele está nos dizendo aqui na carta aos Colossenses, no texto que a gente leu, quando ele começa no verso 12, olha só o que diz o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ele manda a gente se revestir de algumas coisas. Que revestimento é este, irmãos? Revestimento de coisas de Deus. Revestir é vestir de novo. Eu preciso agora estar envolvido com estas coisas boas que Deus tem para mim. E a proposta de Paulo é: já que eu sou eleito de Deus, santo, amado, eu preciso estar revestido de afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Se isso acontece, eu estou num bom caminho. Eu estou num caminho de aprendizado. Eu estou me revestindo de Cristo. Eu estou vestindo a roupa de Cristo para começar a aprender a ter as suas reações, para começar a aprender o que Jesus faria num momento como este, não é? É a grande questão aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso revestir é a minha vida, o meu caráter. As virtudes do caráter de Cristo precisam estar impregnadas dentro de mim. Isso é a mudança de quem eu sou. Eu deixo de ser quem eu era e eu passo a ser uma nova criatura. Não é o que diz a Bíblia? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, mas eu preciso me revestir para que isso de fato se confirme a cada dia. Eu preciso que isto realmente aconteça na minha vida. E o caráter de Cristo é exemplificado aqui no versículo 2, nessas características: afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. Você não encontra isso tudo em Cristo? Encontramos. E agora a gente precisa encontrar isso aonde? Na gente mesmo, na nossa vida. O que eu encontro em Cristo, eu tenho que refletir na minha vida. Eu não sou cristão, não é assim que eu me chamo, e então eu tenho que me comportar dessa maneira. Essas coisas precisam ser perseguidas por nós. Esses alvos, essa estatura, esse nível precisa ser alcançado. O apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 13, também eu preciso me revestir deste exemplo. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha como Paulo usa aqui o exemplo, né? Ele diz assim, olha, o Senhor perdoou você. Perdoou você? Perdoou a mim? Então, olha, assim como o Senhor fez com você, agora você faça com os outros. Está vendo a imitação de Cristo? Está vendo a estatura, o padrão, o nível? Qual é o nível que eu tenho que chegar?
É o nível do meu vizinho que briga com todo mundo, não perdoa ninguém? Não, eu tenho que chegar no nível de Cristo, que é injuriado, né? Que é ofendido, que é maltratado e mesmo assim perdoa. Esse é o padrão está aqui, o padrão não está aqui, entende? É nesse nível que eu tenho que chegar. E ele diz, olha, assim como Jesus perdoou você, então você aprenda que você precisa perdoar os outros, porque foi isso que ele fez com você. Em Colossenses 2,13, está escrito assim, olha, Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Como é que ele fez isso? Perdoando todos os nossos delitos. Na salvação houve perdão, irmãos, não esqueça disso. Houve perdão. O escrito de dívida que pesava contra você foi removido e cravado aonde? Na cruz, não é o que diz a Bíblia? Então houve perdão. Ora, Jesus perdoou você. E aí Paulo diz, então agora você tem que perdoar os outros. O exemplo é esse, o padrão é esse. O que eu vou usar como exemplo para a minha vida? A vida dos outros? Não, a vida de Cristo. Eu não sou cristão. Então o que eu persigo? Qual é o meu alvo? É chegar a esse nível. É alcançar essa estatura, esse patamar. E o patamar é Jesus. E aí ele diz, olha, você olha para esse exemplo e você faz. Versículo 14, continuando aqui no texto, em Colossenses capítulo 3. Acima de tudo isto, porém, esteja o quê? Esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isso, o amor. O amor é o vínculo, aquilo que une, aquilo que cola, o vínculo da perfeição, aquilo que vai nos tornando perfeitos. E se a gente olhar para a Bíblia, abra aqui em Romanos capítulo 13, dá uma olhadinha em Romanos capítulo 13, versículo 10. Olha como esse assunto é tratado por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? O amor. Então o amor é o cumprimento da lei. O amor é a lei de Deus, irmãos. A lei se resume no amor. E aí Paulo vai dizer em Colossenses que acima de tudo tem que estar o amor. Porque ele que vai colar, ele que vai aperfeiçoar, ele que vai melhorar e ele que vai me fazer cumprir a lei de Deus. Como Paulo mesmo ensina em 1 Coríntios capítulo 13, aquele texto famoso sobre o amor, o que adianta eu falar a língua dos homens e dos anjos? O que adianta eu dar o meu corpo para ser queimado? O que adianta eu dar todos os meus bens se eu não tiver amor? Nada. Nada vale, nada serei, nada conseguirei. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Ele é que vai me levar à perfeição. E ele que é o exemplo, é aquilo que me move, que me direciona. Por amor eu fui salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Eu fui salvo por amor. E agora o que eu preciso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Não é o mandamento que o Senhor nos deu? Então tudo está aqui entrelaçado e vinculado. Veja o que mais Paulo diz para nós no verso 15. Seja a paz de Cristo, o juiz, o árbitro, em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos. Veja, o que eu preciso me vestir? Eu preciso me vestir da paz, a paz de Cristo. Paulo diz, ela é o juiz do nosso coração. E essa palavra de Paulo, ela é fantástica para a gente discernir quando as coisas estão bem e quando as coisas estão mal. A paz é um juiz enorme dentro do nosso coração. Isso eu estou dizendo para aquele que é cristão, né? E quem não é cristão não tem o Espírito Santo, não se importa com nada, não está nem aí para o que faz, né? Erra e não se culpa e não tem arrependimento, não tem nada. Mas quem tem o Espírito Santo tem uma coisa maravilhosa chamada o incômodo do Espírito Santo. Você já foi incomodado pelo Espírito Santo? Isso é a certeza de que você tem o Espírito Santo. Porque ele vai lá e te incomoda. Assim, você não devia ter feito isso. Você não devia ter dito isso. Você não devia ter tratado aquela pessoa dessa forma. Você não devia ter reagido desse jeito.
o Espírito Santo vai lá e incomoda a gente quer até dizer assim, o Espírito Santo, dá um tempinho aí, né? Eu não estou a fim de ouvir isso não, né? Mas ele vai lá e incomoda. Então a paz é um grande juiz no coração, porque onde há paz, não há acusação. Onde há paz, há consciência tranquila, né? A paz me dá a consciência tranquila. A falta dela produz agitação, produz temor, produz um monte de coisa ruim. Então eu preciso me revestir da paz de Cristo. Jesus, ele disse, o diabo, ele nada tem em mim. Então ele tinha essa paz de dizer, o diabo não usa a minha vida, o diabo não me usa para fazer nada, o diabo ele não tem nada em mim, eu não tenho nada nele. Isso é a paz da consciência tranquila. A gente tem que se vestir disso, irmãos. Porque isso é o juiz do nosso coração. Isso é que traz realmente a certeza de que a gente está no caminho certo. E isso precisa ser um revestimento. Tudo aqui que Paulo fala, a partir do verso 12, é revestimento. Revestimento da paz do Senhor. Ela precisa habitar o meu coração. Uma pessoa sem paz não tem paz com ninguém. Uma pessoa sem paz não consegue ter paz com os outros. Então eu preciso dessa paz. E essa paz gerada também por uma consciência tranquila. Isso precisa ser buscado. Buscado por cada um de nós. Versículo seguinte, o verso 16, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha que versículo maravilhoso sobre o nosso comportamento, né? E ele diz aqui, olha, tudo isso é gerado pela palavra. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Eu preciso me revestir da palavra de Deus. Por isso é tão importante ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque ela é um revestimento para mim. Ela é vestida por cada um de nós, ela habita em nós. E aí, quando isso acontece, existe uma instrução mútua. Uma coisa interessante, como é que eu posso ensinar para alguém aquilo que eu não aprendi? Como é que vai haver esse compartilhamento entre nós, se todos nós não formos instruídos nesta palavra? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais e gratidão no vosso coração. Olha que visão bonita que Paulo tem para o comportamento dos irmãos na igreja. Uma igreja de amor, de congraçamento, de ensino mútuo, de gratidão, né? Em que as pessoas podem se relacionar dessa maneira. Mas isso é baseado no revestimento da palavra. Habite no teu coração a palavra de Deus. Quando o nosso coração não é habitado pela palavra de Deus, ele é habitado por qualquer outro tipo de coisa, doutrina, filosofia, ideologia, qualquer outro tipo de coisa, não vai produzir em nós unidade, vai produzir distanciamento. Então, habite ricamente dentro de cada um de nós a palavra de Cristo, que ela tem espaço no nosso coração, a ponto de governar as nossas ações, as nossas escolhas, governar a nossa vida, porque a palavra de Deus está habitando. Então eu compartilho, você compartilha comigo, eu contigo. Há um compartilhamento mútuo dessa mesma palavra na igreja. E por fim, no versículo 17, aí Paulo fecha, não é, vamos dizer assim, com chave de ouro, ele diz, olha, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Faça em nome de Jesus. Veja o nível que a gente vai chegando. Eu vou me revestindo de Cristo. Eu vou me tornando mais parecido com Ele. Eu vou subindo na minha estatura. Eu vou crescendo espiritualmente. E aí eu vou chegar ao ponto de tudo que eu fizer, eu posso fazer em nome de Jesus. A gente está muito acostumado a orar em nome de Jesus. Tem uma coisa errada nisso? Não. É ensinado pela Bíblia, não é?
E a gente deve fazer a nossa oração em nome de Jesus. A gente repete sempre em nome de Jesus quando termina as orações. Mas Paulo diz, não só as orações, mas tudo que a gente fizer deve ser feito em nome de Jesus. Seja em palavra, seja em ação. Tanto o que a gente fala deve ser em nome de Jesus, quanto o que a gente faz deve ser em nome de Jesus. Veja que isso não é aquilo que eu disse no início, de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, a ponto de eu falar e estar falando em nome de Jesus, a ponto de eu fazer e estar fazendo em nome de Jesus. Esse é o alvo, esse é o propósito, palavras e ações em nome dele. Isso é o compromisso que nós temos que ter com ele. Resumidamente, o que Paulo disse aqui é o que é esperado de nós, como cristãos, numa maturidade, num amadurecimento, num crescimento contínuo, num aprendizado constante, melhorando a cada dia, até que, como Paulo disse lá em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o alvo, irmãos. Eu quero colocar para nós aqui o alvo. Eu não quero saber em que posição você está, não vou fazer um ranking aqui para dizer quem está mais perto de Cristo. Eu só quero colocar para a gente, biblicamente, o alvo. Esse é o meu, é o seu, é de todos nós. Todos nós estamos correndo para chegar lá. Estamos correndo de tal maneira, como disse Paulo, como quem quer alcançar, como quem quer chegar ao final da carreira, como quem quer a vitória. Esse é o alvo para a gente. Paulo colocou aqui palavras simples, mas que precisam ser obedecidas, praticadas, perseguidas no bom sentido, para que a gente possa apresentar isso na nossa vida. Então, qual é a solução? Revestir-se. Eu preciso me revestir. Você precisa se revestir. Nós precisamos desse revestimento. O revestimento, ele é aquilo que vem por cima, não é? A gente fez essa parede aí, foi tirada toda aquela parte interior, estava mofada, né, com infiltração, aí agora já foi colocado o emboço, já veio a massa, e aí depois vai se colocar uma pintura, isso é o revestimento. Vai ser revestida esta parede. Poderia ser com uma louça, né, com um porcelanato, uma coisa assim, mas isso é um revestimento. É aquilo que fica depois por cima de tudo, o acabamento. A gente está precisando de acabamento, irmãos. A gente está precisando de um revestimento, para que a gente não mostre as nossas impurezas. A parede, antes de ter o revestimento, estava horrível, mas o revestimento vai deixando ela bonita. Assim é a gente, né? Na pedra crua, a gente é muito feio, mas o revestimento, quando ele é de Cristo, aí ele vai deixando a gente mais bonito. Porque vai deixando a gente mais parecido com quem? Com Cristo. Qual é o alvo? Qual é o nosso alvo? É ser parecido com quem? A gente tem heróis, né? As pessoas costumam ter heróis, os jovens têm heróis. Somos fãs, né, de pessoas. Alguns fãs chegam a ser fanáticos, né? Porque idolatram, né? Mas a gente se espelha, a gente quer seguir, a gente quer ser parecido. O artista, o herói, bota uma roupa, todo mundo usa, lança moda, e a gente quer ir atrás, a gente admira. Será que o nosso herói não pode ser Cristo? Será que o nosso artista não pode ser Jesus, que vai lançar a tendência da minha vida? Não pode ser Cristo, com a sua maneira de ser, de agir, de falar? Será que não é Ele que eu tenho que imitar? Não é Ele? E eu não tenho uma foto dele para ver como é que era o seu penteado, então não é o seu estilo de cabelo, nem a roupa que ele usava que eu vou imitar, mas é o seu caráter, aquilo que ele era, aquilo que ele é, porque ele está vivo, né? É isso que nós, como cristãos, precisamos imitar. Revestir-se de Cristo para ficar cada vez mais parecido com Ele, para que Ele viva em nós. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em mim. Esse é o alvo. Deixo para você, para mim, para cada um de nós, essa reflexão. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e quando nós a ouvimos,
ela nos mostra as verdades. Às vezes são verdades que a gente nem queria ouvir, Pai. Mas nós identificamos pela palavra. Nós somos muitas vezes tocados por ela, porque ela é a espada, como diz a tua própria palavra. Ela é a espada, ela corta, ela nos leva ao discernimento, ela nos leva a um confronto. Que a tua palavra nos confronte hoje e sempre, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja um progresso na nossa vida e a gente possa chegar a esse nível, a essa estatura. Deixemos de ser meninos, deixemos o tempo de menino, deixemos a infantilidade, a imaturidade e possamos chegar à plenitude da estatura de Cristo. Ser tão alto quanto Cristo. Chegar ao nível de Cristo. Essa é a proposta, Pai. E é isso que o Senhor quer para nós. Isso é o melhor. Que nós possamos reconhecer isso, Senhor, e perseguir esse alvo. Fala conosco essa noite. Pelo poder do Espírito Santo, fala ao nosso coração para produzir a mudança que é necessária. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.